Sério, tem horas que falar inglês faz com que a cabeça da gente exploda, ou seja, blow up. Vamos conversar? Namastê, bitch, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu tô confuso, porque agora eu vou ter que pensar em inglês. Primeira coisa, que tal dar um like nesse vídeo antes de começar? Assim, né? O YouTube ou outras plataformas acabam divulgando esse vídeo, ou se você não gosta, já dá o dislike. Mas faz alguma coisa. E, por favor, desconsidere qualquer barulho. Estou gravando em casa, isso aqui é um partilheiro. Mas vamos pro que interessa. Eu sempre faço um vídeo ou outro falando da experiência de falar inglês. E eu também tenho meu canal em inglês, que tem alguns vídeos falando sobre isso em inglês. Olha que cabeça mais confusa. Mas tá bom. E aí eu percebo que nas nossas conversas, porque o povo que me segue, os meus amigos virtuais são, olha, porreta. Eles sempre falam uma coisa ou outra que eu acabo pensando, será que eu reclamo demais? Será que eu ainda não entendi? Mas ao mesmo tempo eu percebo que muitas pessoas, ao me dar dicas, elas também ficam confusas. Então eu vou te falar algumas coisas que eu fiz de errado, que eu percebi com o tempo, e que eu ainda continuo fazendo errado, mas que às vezes me salva. Confuso, né? Mas, olha, não dá pra ficar traduzindo tudo do inglês pro português. Não dá, não. No. Namastê, we are back. We, porque eu tô falando da gente, tá? Se fosse eu, seria Namastê, I am back. Então, você quando aprende uma língua, é muito natural você traduzir palavra por palavra. É a forma que faz mais sentido, porque é a forma que faz mais sentido. Só que com o passar do tempo, quando você começa a ter um pouquinho mais de entendimento da língua que você está estudando, você não precisa mais se preocupar em traduzir tudo tintim por tintim. Até porque se você entende o contexto da frase, você está salvo. E é assim que funciona falar outra língua. É assim que você aprende até um pouco mais outra língua. Eu me lembro que quando eu vim para a Austrália estudar inglês, às vezes eu ficava esperando a pessoa terminar a frase para falar "Ah, entendi", porque às vezes eu perdi uma palavra ou outra. Hoje, quase uma década e meia, eu ainda não entendo tudo. Tem um monte de palavra nova, tem um monte de expressão nova, tem um monte de gíria nova que eu não entendo. Mas se eu ouvir a frase inteira, eu vou falar, ah, tá bom, ficou faltando uma frase aqui, ou ficou faltando uma palavra aqui, acho que a pessoa quis dizer isso. Entende como é que funciona? Mas no começo eu fazia assim, e eu já falava inglês, hein? Nossa, se eu traduzir palavra por palavra, eu vou pegar o que ele quer dizer. E aí eu me ferrava, porque fazia menos sentido. Porque quando você traduz tintim por tintim, você olha e fala, não é possível, essa pessoa tá trelelé da cuca? Como assim? Eu falei pra você que erros que eu fazia, que eu não deveria ter feito, que eu ainda faço, que me salvam. Então, peraí, vamos começar do final. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou traduzir alguma coisa, quando eu preciso, por exemplo, falar com uma pessoa do inglês para o português ou vice-versa, eu não vou ficar ouvindo palavra por palavra e traduzir palavra por palavra. Então eu estudo aquilo e falo, a pessoa disse isso. Só que às vezes eu quero aprender uma expressão nova. Aí nesse sentido, eu vou sim tentar traduzir palavra por palavra. Porque aí eu falo, não palavra por palavra de uma frase, mas por exemplo, se a pessoa me falar uma frase nova que eu não conheço, vou dar um exemplo bem bobo aqui, tá? Table, que significa mesa. A pessoa pode falar, the book is on the table, né? Eu poderia traduzir tintim por tintim, nesse sentido faria sentido. Mas, se eu quisesse só traduzir a palavra table, eu iria procurar o que table significa, porque the book is on the table. Se eu não for procurar essa palavra específica, e se eu sei que the book significa o livro, is on, está na ou no, né? E eu não sei o que é table, poderia ser o livro está em qualquer lugar. Entende que nesse sentido traduzir palavra por palavra faz sentido, né? E não é todas as palavras, é aquela palavra específica, aí sim. Mas se você quiser traduzir tudo tintim por tintim, algumas coisas não vai fazer sentido. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa em português e outra em inglês, tá? Que é a mesma coisa. Você não pode falar vale a pena em inglês, porque a pessoa não vai entender. Se você falar there is a value in the feather, ou mesmo que você fale worth the feather, a pessoa vai olhar pra você e falar, o que você tá falando? Porque pena é pena de passarinho. Aqui é worth it. Então se alguém falar worth it, significa vale isto.
Tá vendo como não pode traduzir? Não dá, não faz sentido. Então você acaba aprendendo algumas palavras, algumas expressões, duas palavras juntas e você entende o que aquilo quer dizer. Quando alguém fala it's worth it, significa que vale a pena. Tá vendo? Uma não traduz a outra. Você tem que entender o contexto. Por isso que os professores vivem dizendo pra gente, não traduza, aprenda, entenda, memorize, decore. Só que às vezes fica impossível decorar tudo, né? Por isso que às vezes a gente vive esquecendo. Mas é no dia a dia que as coisas começam a fazer mais sentido. Mas eu vou te falar de 2 exemplos de palavras que por anos e anos e anos eu pastei para entender muito o conceito. Uma delas é a palavra to, também. A grande maioria das pessoas que aprendem inglês, elas aprendem to. Exemplo, I like this too. Só que muitas vezes eu vi as pessoas falando I like this as well. E aí eu ficava pensando assim, as well? O que é as well? Porque as seria uma coisa do tipo como, well, bem ou bom. Então eu gosto disso como bem. Então tá vendo como eu tentando traduzir, eu sempre fazia a coisa errada? E aí, olha, demorou muito tempo para minha ficha cair e eu falar para de traduzir. As well é a mesma coisa que to. E pronto. Então é muito normal. Se a pessoa fala as well, eu já sei que ela está falando também. E fora que se você for traduzir só pelo som da palavra, também fica uma coisa muito esquisita, né? Porque as em inglês significa com. Você não pode falar, né? Imagina se você for traduzir, mas é as com 2 S, né? Mas as well tem um S só. Olha que confuso. Mas imagina se você for traduzir só pelo som. Você vai pensar assim, eu gosto do bem. Olha que coisa esquisita. Se bem que em francês que significa pescoço. Não tem nada a ver, né? Isso aqui é uma coisa à parte. Então tá vendo como é perigoso traduzir? Agora eu vou te contar uma das que assim pegou por anos e anos e anos. Eu na minha burrice eu não consegui entender. Que é o but, que é o mas. Por exemplo, but I like it, but I don't like it. E muitas vezes eu via sem o but na frente e a pessoa falava I don't like it, though. Aí eu pensava, caramba, o que é esse though? Por que uma pessoa fala though no final das coisas? E eu percebia que com a conversa soava como but, não que soa, mas dava para traduzir como but, que é o que significa. Por exemplo, quando eu falo but I don't like it, que significa mas eu não gosto, se você fala I don't like it, though, significa a mesma coisa, mas eu não gosto. Então eu vi aquilo e eu falava, nossa, parece isso. Mas não é isso. E na verdade é. Olha que vídeo confuso, eu acho que eu estou te deixando muito confuso. Então eu entendi que na verdade você pode falar but no final da frase. É só mudar but para though. Então não dá para traduzir. Não tem como traduzir. E nunca ninguém parou para me explicar isso. Eu vivia perguntando para os professores não falam português, e eles falavam de um jeito que eu não fazia sentido nenhum. E aí custou muito para eu entender isso. Então essa é a dica, não traduza tudo tintim por tintim, entenda o contexto. E olha, às vezes você aprendendo uma língua vai te dar um desespero porque você não vai conseguir entender alguma coisa naquele momento. Mas alguma hora, algum ano, algum mês da sua vida, a ficha cai e você entende. É sempre assim. Eu ainda continuo aprendendo coisas que eu falava, nossa, eu tinha essa dúvida. E assim, do nada vem. Às vezes assistindo um filme, às vezes ouvindo uma pessoa conversando com a outra, às vezes lendo um livro, às vezes lendo uma revista. Então, cada dia você sempre aprende um pouco, tá? Não entra na neura, na piração de ter que entender tudo na mesma hora, porque não é assim que a gente aprende uma língua. E vou te falar mais uma das coisas que me deixa de cabelo em pé e que essa eu odeio. Bom, tem 2 que eu odeio, né? Preposição. Eu nunca sei quando é in, on, at. Eu sei que tem um monte de regra, mas tem tantas exceções que, olha, no final das contas, como eu sou brasileiro e todo mundo percebe que o inglês não é a minha primeira língua, eu não me preocupo em usar a preposição errada. Eu uso errado mesmo e eles sabem que ali era para ter uma preposição, então as pessoas pensam, pelo jeito que ele escreve, claro que ele não é um English native speaker, que é um inglês falante nativo. E as pessoas aceitam. E a outra são as phrasal verbs, que são as frases verbais. O que é isso? No inglês, além dos verbos, você pode colocar uma preposição depois do verbo
ou um advérbio, eu sei que você nem está entendendo o que é isso, tá? Mas eu vou te explicar de uma forma muito fácil, que significa outro verbo. Por exemplo, você reparou que no começo do vídeo eu falei explodir, e aí eu falei blow up. Então o verbo explodir em inglês é to explode. Olha como é parecido com o português. Mas também você pode falar blow up. Blow significa assoprar e up é pra cima. Então, ó, imagina se alguém fala assim, I have a strong headache. Eu tenho uma dor de cabeça muito forte. My head is about to blow up. Minha cabeça está a ponto de explodir. Você poderia falar, my head is about to explode. Só que falar explode é muito cheio de rococó. Aqui se usa phrasal verb para absolutamente tudo. Então, assim, o mais coloquial do dia a dia é o phrasal verb. Então, imagine se alguém fala para você que a sua cabeça está a ponto de assoprar para cima, você vai falar, o quê? O que você está falando? Então você tem que aprender que um verbo com uma preposição juntas, ou um verbo com uma preposição, um advérbio, ou seja lá o que for, pode significar outra coisa. E só tem um jeito de saber isso, decorando. E não traduzindo palavra por palavra, porque se você fizer isso, deu ruim, não vai conseguir entender, não vai conseguir se expressar. Dá desespero? Dá desespero. Até hoje eu não sei todos. E quando você tem o verbo com dois advérbios, aí fica pior ainda, né? Por exemplo, look down on. Vamos traduzir no pé da letra? Look, olhe, down, para baixo, on. Ligar. Se alguém falar isso pra você, você vai falar, você tá louco, mano? Peraí, eu tô ficando tão louco. Down, on são duas preposições, tá? Eu falei advérbio. Ó, você tá vendo como eu fico até louco, mas quem é que pensa, isso aqui é um pronome, isso aqui é um advérbio. No dia a dia você não pensa desse jeito. Não sou professor de inglês, então desculpa, tá? Mas look, que é o verbo, da on, que são as duas preposições. Como é que você pode usar, por exemplo, esse phrasal verb? Never look down on people. Significa jamais menospreze uma pessoa. Olha que coisa estranha. Entender as definições do que é phrasal verb, do que é noun, do que é adjective, ou seja, pronomes, tempos verbais, frases verbais, né, preposições, seja lá o que for, não é coisa pra gente como a gente, isso é coisa pra quem é professor, tá? Só que quando você aprende inglês, você aprende com gramática. Nossa, esse vídeo tá chato, hein? Mas é pra ajudar quem tá em dúvida de como aprender inglês, do que tem que entender, do que tem que se desvencilhar, do que tem que deixar de se preocupar para ter um inglês bom. Outra coisa que significa a mesma coisa, wake up, que é acorde, né? Wake já não é acorde, então você não vai falar acorde para cima? Tá vendo como não dá para traduzir? Fica uma coisa muito esquisita? Então wake up, você já sabe que é o verbo wake, to wake, mais a preposição up, que é para cima, e significa acorde. Simples, assim. Olha, não sei se te ajudou, não sei se eu te deixei mais confuso, porque você sabe que eu sou uma pessoa confusa, mas a intenção desse vídeo é da gente conversar. E como muita gente conversa comigo sobre essas minhas aspirações em inglês e que acaba também comentando no privado que se sente um pouco frustrado por não entender muitas coisas, por não conseguir traduzir tudo certinho, essa é a melhor dica que eu posso dar. Não traduza palavra por palavra. Olha eu sendo repetitivo. Deixa fluir, que você entende, que você aprende. É isso. Gostou do vídeo? Se gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais na divulgação do canal. Já falei isso no começo do vídeo. Não gostou? Deixa o dislike. Pronto, Zé comigo. Por favor, considere-se também se inscrever aqui no canal. Se você está me assistindo pela plataforma YouTube, você tem que apertar o botão inscrever-se e depois o sininho da notificação. Porque assim, talvez o YouTube te notifique de todos os vídeos que eu coloco aqui. Se você está aqui pela Costa TV, é fácil demais. Você só tem que apertar inscrever-se, porque a Costa TV entrega todos os vídeos. Você se inscreve no meu canal, ela vai te entregar. Olha que bom, que maravilhoso. Seria tão bom se todas as plataformas fossem como a Costa TV. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, gente. Tchau.